plano estaria cobrindo 4 eixos, que nós chamamos de eixos estruturantes, que era infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, capacitação, formação de pessoas e também conscientização sobre IA, né, essa parte dos recursos humanos, das pessoas, indústria e regulação, o terceiro, indústria, e o terceiro é regulação e governança. Posteriormente, houve uma demanda do MGI que fazia sentido que houvesse um eixo de setor público, uso de IA no setor público, desenvolvimento de IA no setor público. Então, acabaram sendo 5 eixos. Mas a gente teve essa vantagem, a gente já está familiarizado com o tema e tem um material bastante sólido. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e tenho a honra e alegria de receber aqui meu querido amigo, brilhante economista Caetano Pena, para falar sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Mas antes disso, agradecer o patrocínio da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, que patrocina o nosso podcast. Convidá-los também para assistir os outros episódios. Eu me lembrei aqui que a gente conversou com o Caetano faz tempo já, né? O tempo passa, né? A última vez que falei com ele, acho que ele estava na Finlândia e não era pai, né? Inclusive agora tive essa feliz notícia aqui, não sei se era público, mas, né? Enfim, então aproveito para dar os parabéns aqui para o Caetano e dar as boas-vindas. Ele é um dos grandes especialistas hoje no Brasil sobre esse tema da inteligência artificial e está ajudando a desenhar o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é um tema fantástico, é o tema do momento, né? Basta ver lá nos Estados Unidos, né? Só se fala disso, né? Das Big Techs, do Trump, das Magnificent Seven, né? Então, muito bom saber que a gente tem uma pessoa da qualidade do gabarito do Caetano tocando isso, né? Mas sem mais delongas aqui, já vou te passar a palavra, Caetano, para você se apresentar brevemente, contar para a gente o que você andou aprontando aí dessa conexão Finlândia, Holanda, Brasília, né? Te dar as boas-vindas para a gente começar. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Pô, é uma honra estar aqui de novo. Vai ser ótimo conversar com você sobre esse tema, que é um tema importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Não deixa de ser, eu vou falar que o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele tem, obviamente, um viés de orientado à missão também. Eu sou Caetano Pena, nós conversamos da última vez sobre políticas orientadas por missão. Atualmente estou diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGE, é uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com também interveniência do MEC. Nós somos um think tank dedicados à inteligência tecnológica, inteligência de inovação, provemos subsídios para a formulação de políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação. Também articulamos o nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ano passado apoiamos o MCTI, né, fomos fundamentais para a realização da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Depois de 14 anos, tivemos uma nova conferência nacional. Caramba, 14 anos. Pois fala muito, né? E nós também temos um repositório interno de capacidades e capacitações para poder responder agilmente a demandas. Eu me tornei diretor em março do ano passado aqui no CGE, né? Eu estava como professor assistente na Universidade de Tecnologia de Delft, onde eu ainda sou, lá na Holanda, onde eu ainda sou pesquisador visitante, e recebi esse chamado para contribuir com o CGE, com o MCTI, com a política de inovação, e atendi o chamado. Cheguei no dia 8 de março em Brasília. 8 de março, Dia da Mulher, e coincidentemente havia uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia que havia sido convocada. Esse conselho é presidido pelo presidente Lula. 8 de março do ano passado. 2024, isso. 2024, tá. Foi quando eu cheguei em Brasília e estava tendo essa reunião. E essa reunião foi a reunião em que se apresentou ao presidente Lula inteligência artificial. Os cientistas, os representantes do Conselho Nacional, o Conselho Público-Privado, com representantes de diversos setores, academia, indústria, governo, estavam discutindo inteligência artificial. E aí talvez vocês se lembrem que ao longo do ano passado no início do primeiro semestre, uma das grandes obsessões dos discursos do Lula era a inteligência artificial. Eu acho que essa reunião do Conselho plantou essa semente na mente dele. Foi quando ele falou que ele queria uma IA que falasse tupi-guarani,
que era para ajudar no desenvolvimento das pessoas, que fosse servisse às pessoas, e ele falou, eu estou sendo instigado a criar um grupo de trabalho para fazer uma política nacional de inteligência artificial. Mas eu não vou fazer isso, eu quero desafiar vocês do CCT a fazerem um plano de inteligência artificial. Com aquela eloquência dele, ele disse, se vocês são inteligentes o suficiente para fazer um plano brasileiro de inteligência artificial, eu terei a coragem de implantá-lo. Se for bom mesmo, o dinheiro não vai faltar. E foi o desafio, né? Foi uma demanda do presidente Lula, é uma ordem, né, para o CCT. O CCT, a secretaria do CCT é do MCTI. Há um departamento do MCTI, que é do CCT, que é liderado pela Denise Carvalho. Vocês ficam no MCTI, no Ministério de Ciência e Tecnologia? Não, nós somos uma entidade que não é pública, né? Nós não somos regidos por direito público, somos regidos por direito privado, mas somos supervisionados, temos um contrato de gestão. Vocês são uma organização social contratada pelo MCTI, essa é a natureza. Isso, somos, como se diz, somos reconhecidas como organização social, que você tem que cumprir diversos requisitos, não temos fins lucrativos, né? Tem uma forma de contabilidade, e atendemos interesse social. Então, com o MCTI, assinamos um contrato a cada 10 anos, que define diretrizes e prioridades estratégicas, e anualmente temos os termos aditivos que definem novos projetos de interesse da sociedade e das prioridades do governo. Então, na verdade, tem um detalhe sobre esse projeto, mas vamos falar do plano de inteligência artificial, passando por coisas ligadas à transformação digital, mudanças climáticas, tecnologias críticas, né, e estratégicas na área de defesa, semicondutores. Transversalmente, assim, eu digo que as nossas áreas temáticas são tecnologias digitais, inteligência artificial, mudança climática, meio ambiente e sustentabilidade, e a terceira são essas tecnologias emergentes e críticas, né? Essa é a nossa área temática. Tá, e isso afeta todo mundo, né? Pois é, são os temas permanentes, né? A transição dual, digital e sustentável, e, por outro lado, um monitoramento de tecnologias críticas e estratégicas que depende a partir do desenvolvimento das inovações que ocorrem no mundo. Nós temos uma competência metodológica forte em Big Data e Analytics, né, em análise de dados, em indicadores. Temos também muito forte em Foresight, né, estudos de prospectiva, roadmap tecnológico. Quantas pessoas tem aí com vocês, Caetano? Como é que é o tamanho da estrutura? 150 pessoas no total, sendo que eu diria que 60 a 80 são da área técnica, da área que faz as análises técnicas. Mas a característica, por termos essa parte de capacitação metodológica forte, a nossa área de TI, ela não é uma área meio, né? Ela é uma área fim também. Muitas vezes nós nos deparamos com metodologias de ponta que nós incorporamos por meio de ferramentas desenvolvidas pelos nossos programadores e desenvolvedores. Então, há uma sobreposição entre o que é fim e é meio, mas é mais ou menos isso. Aumenta e diminui também com os projetos, com a carteira de projetos, contratos temporários, mas é um pouco isso. E você está na diretoria, qual é a sua diretoria especificamente? Então, a estrutura é um presidente, que é o Fernando Rizzo, ele é professor da PUC Rio. Temos 2 diretores da área FIM, que sou eu e o Anderson Gomes, que é da Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco. E temos um diretor financeiro administrativo. Então, nós não temos um nome para as diretorias, né? Isso é até uma coisa que a gente gostaria de implantar. Eu digo diretor de estudos estratégicos. Mas vocês tocam a organização, é isso? Isso. E aí temos líderes de projetos. No caso do PBIA, foi a Caroline. PBIA é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi a líder. E aí, como eu estava falando, o que aconteceu? Quando veio essa demanda, né? Então, voltando um pouquinho atrás do raciocínio que eu estava desenvolvendo, que quando veio a demanda do Lula para o CCT, nós temos dentro do CGE um projeto que é uma atividade permanente de assessoramento ao CCT. Então, tudo que o CCT precisa, nós fazemos esses estudos para embasá-lo, para ajudar. Então, a demanda veio para o CGE. E eu estava chegando, o secretário executivo Luiz Fernandes conhecia meu trabalho, falou para o Fernando Rizzo, que é o nosso presidente, disse, já que o Caetano está chegando, põe ele à frente desse processo de elaboração do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial.
nós tínhamos 2 meses. Foi um desafio que eu nunca tinha recebido, né? Fazer um plano para fazer um plano dessa envergadura, dessa importância em 2 meses. Então a gente teve que fazer um processo bem ágil, tinha que ser realmente focado. Eu falo assim, poderia falar por sorte, mas na verdade é por desgraça, né? Teve o desastre do Rio Grande do Sul que fez adiar a 5ª conferência, que seria no início de junho, ou maio, eu não me lembro exatamente, foi adiado para início de agosto. Então ganhamos 2 meses, então acabamos tendo 4 meses, porque, como foi? 8 de março, demanda-se a elaboração de um plano de IA, propõe-se então que o anúncio desse plano seja na 5ª Conferência Nacional, o que nos deu então 2 meses, né? Seria maio, eu acho, antes de junho, até final de maio, início de junho. E aí, com a desgraça do Rio Grande do Sul, a 5ª conferência foi adiada. E aí nós ganhamos uma sobrevida aí para poder aperfeiçoar o plano. Foi realmente, se tivesse que fazer em 2 meses, teria sido talvez mais precário do que foi. E vocês fizeram uma varredura do que já existia no país, de domínios tecnológicos que a gente já tinha? Como é que conta um pouco para a gente? Nós nos beneficiamos por um projeto que já estava em curso no CGE, que era a revisão da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que, se não me engano, foi lançada em 18, 19, a EBIA, né? Não confundir com PBIA, então tem várias siglas, né? Brasília gosta de siglas. Estava em curso a nossa revisão do EBIA, da EBIA. Então a gente já tinha um conjunto de insumos coletados de diagnóstico da situação brasileira, mapeamento das competências de tecnologia científica. Então nós utilizamos isso também como ponto de partida. Também foi definido dentro já de um início de um grupo de trabalho que tinha o CGE e o MCTI, além de alguns outros órgãos parceiros, como o MGI e MDIC, que o plano estaria cobrindo 4 eixos, que nós chamamos de eixos estruturantes, que era infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, capacitação, formação de pessoas e também conscientização sobre IA, né, essa parte dos recursos humanos, das pessoas, indústria e regulação, o terceiro, indústria, e o terceiro é regulação e governança. Posteriormente, houve uma demanda do MGI que fazia sentido que houvesse um eixo de setor público, uso de IA no setor público, desenvolvimento de IA no setor público. Então acabaram sendo 5 eixos. Mas a gente teve essa vantagem de já estar familiarizado com o tema e ter um material bastante sólido, que estava, inclusive, com apoio do BIOS, lá da Unicamp, nós tínhamos esse material. E aí começamos uma série de oficinas com diferentes grupos de partes interessadas. Então fizemos 6 oficinas, com mais de... Cada oficina deveria ter de 50, às vezes até 100 pessoas. Nossa Então foi uma coisa bastante... 100 eu estou exagerando talvez, mas 50 pessoas, 60 tinha fácil. E era setor privado, CEOs de empresas nacionais e multinacionais, pensa nas Big Techs que estavam representadas, ou grandes diretores... setor privado, setor público, né, os órgãos, ministérios e outros... sociedade civil, claro, ONGs que estão dedicados ao tema. A gente já tem empresas brasileiras já que estão avançadas nisso? Sim, já tem existe várias startups que estão desenvolvendo já modelos de linguagem, outros tipos de aplicações, além de terem na academia muitos especialistas que também vêm desenvolvendo algoritmos de inteligência artificial. Então, a terceira é a sociedade civil, a quarta justamente os especialistas da academia, a quinta, os órgãos de governo dedicados à TI, então SERPRO, DataPrev e outras áreas de TI do governo, digamos assim, desenvolvedores. E, por fim, os órgãos de controle, Sistema U, TCU, CGU, e Ministério da Justiça e tudo mais. Então, a partir dessas oficinas, nós coletamos insumos, perguntamos a visão que cada um tinha sobre a situação, sobre a perspectiva futura, o que eles já estavam desenvolvendo no país, como é que eles viam a estratégia, seja do órgão, assim, claro que dependendo do interlocutor a pergunta era outra, as preocupações da sociedade civil com o tema, e coletamos essas informações. E perguntamos também, assim, quais são as ações que deveriam ter no plano, né? Aí como é que a gente processa, né, 60 pessoas vezes 6, 360 pessoas, 360 falas. Foram 6 oficinas nesse espírito aí.
nesse espírito. 360 players fundamentais da inteligência Exato. artificial no Brasil, vamos dizer assim. Exatamente. E aí tivemos, claro, utilizamos recursos de uma ferramenta de inteligência artificial que estava sendo desenvolvida, que está Justo, né? desenvolvendo pela TDS. Você usar a inteligência artificial para fazer o plano de inteligência artificial, né? Pois Mais do é, que razoável. Né? Foi bom, realmente nos ajudou. A gente falou que temos 2 meses, precisamos fazer oficinas, precisamos analisar isso, e a partir disso temos que ter uma devolutiva para ir discutindo. Utilizamos essa ferramenta que foi desenvolvida pela TDS, que é The Digital Company, que fica lá no Porto Digital, no Recife. É empresa brasileira essa ou é estrangeira? Brasileira. 100% brasileira. E aí nos ajudou muito isso, só que não tinha plano a partir disso. Tinha insumos, tinha ideias, não tinha plano, né? Além disso, os representantes do CCT, que eles são hoje realmente os autores, ali, os protagonistas, isso tudo virava insumo para algumas reuniões de trabalho do CCT. Eles também, cada um representando sua instituição, mandaram, eu não me lembro o número, vou chutar, eu acho que foi entre 300 e 500 sugestões de ações. E a gente tinha que sistematizar isso também. Então, sistematizando, esse foi mais na mão. Esse foi a nossa equipe, a Isabela Quadros e a Caroline Pereira, que fez essa sistematização. Só que, como eu disse, a gente tinha ideias, vinha, e aí a gente tinha que agora ir para os órgãos e falar, bom, surgiu essa ideia, o que vocês acham, né? Acha que dá para fazer, não dá para fazer? Então foi muito lento, né? E acabou que houve uma portaria ministerial do MCTI, da ministra Luciana Santos, definindo um grupo de trabalho interno do MCTI para poder fazer agora um processo de convergência de todas essas ideias, que o CGE ele era convidado a participar. E com isso nós começamos a ter esse grupo de trabalho com cada um desses órgãos responsável por tentar ter uma proposta inicial dos eixos, né? Então, o MCTI responsável pelo infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, o MEC pelo de capacitação, com apoio do MCTI também, o da indústria, MDIC, com apoio do MCTI, o do setor público, MGI, e o da regulação e governança, o Ministério da Justiça. Então, a partir disso, a gente teve essa convergência, a partir de todo esse material coletado, os insumos do CCT, começamos a criar, então, as ações. E as ações nós fizemos, aí isso é um trabalho do CGE que nós concebemos, nós tínhamos um diagnóstico, né, agora já entrando no que foi esse plano, essa proposta de plano do CCT. Qual o diagnóstico, assim, aproveitando que você mencionou, qual é o diagnóstico que nós fizemos para cada eixo um diagnóstico, né? Nós temos no Brasil, assim, vamos falar um pouco teórico, né? Utilizando um pouco do meu arcabouço de economista evolucionário neo-schumpeteriano, né? Eu parti, e foi validado, nós partimos do entendimento da professora Carlota Pérez de que nós não estamos numa nova revolução industrial, uma nova revolução tecnológica, né? Vamos falar assim. Ela é ainda um desdobramento da revolução das tecnologias da informação e comunicação, que tem início na década de 70, com um microchip, o microprocessador da Intel, e que vai com diferentes ondas de tecnologias disruptivas. A inteligência artificial ela é revolucionária, ela é disruptiva, mas ela faz um paralelo da revolução do plástico em meio da revolução da produção em massa e do petróleo, que foi a anterior. Então ela é uma onda dentro de uma coisa que Exato. Continua, vai. O que faz uma revolução tecnológica, segundo essa teoria da Carlota Pérez? É uma grande tecnologia disruptiva, de propósito geral, mas que gera um cluster de inovações ao redor dela, criando novas estruturas econômicas e novos tipos de relações e novas formas novo paradigma de trabalho, de pensar as coisas e tudo mais. E é claro que a gente pode debater, pode ser que venha a ser, né, até vire, talvez a combinação de IA com outros, com a robótica avançada, quem sabe isso pode vir a ser uma nova revolução tecnológica. Falando em revolução tecnológica, né, pensando nessa tecnologia que é disruptiva da inteligência artificial, ela pode vir a ser uma revolução tecnológica plena, nova. vai.
uma revolução plena e não uma onda, vamos dizer assim. Eu cada vez mais eu fico em dúvidas, né? Eu tenho muito contato com a Carlota Pérez, ela é minha mentora intelectual, acadêmica, e debato com ela um pouco esse ponto, mas a gente, nesse momento, eu ainda acho que não se configura, ela ainda precisa de outras coisas, passar aquele hype tecnológico, chegar no platô da produtividade e tudo, e pensar outras estruturas para que ela seja feita. Mas a gente parte dessa ideia. E por que também? Porque ela é baseada em 2 elementos-chave, a IA, tal qual a revolução das ICTs. São os processadores, agora, obviamente, os GPUs, mais do que os CPUs, e dados. Dado é o fundamental, né? Vasta quantidade de dados, é um insumo barato. Assim como na revolução do automóvel, da produção em massa, o petróleo era o insumo barato, hoje em dia o insumo barato são os dados. Você precisa de dados como vantagem estratégica. Então, partindo desse diagnóstico, nós pensamos, o ativo estratégico que o Brasil tem em grande quantidade são os dados. Esse é uma das nossas premissas. A outra é que nós também temos uma vantagem, porque é necessário muita energia para rodar esses sistemas, para alimentar grandes bancos de dados, para alimentar os processadores, GPUs, supercomputadores, né? E nós temos a vantagem de uma matriz energética predominantemente limpa, renovável. Então essa é outra vantagem que a gente parte do Brasil. Nós temos centros de competência em IA, na academia também, e temos um apetite empreendedor, inclusive de startups baseadas em conhecimento, as deep techs, na área, diferentes áreas que também é possível utilizar como essa alavanca. E por fim, é um pouco da diretriz que veio do Lula, que é uma IA, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele tem a alcunha do plano de IA para o bem de todos. Não é a IA como um fim em si mesmo, mas como um meio para avançar a agenda de desenvolvimento. Então, como que a IA, sim, pode nos garantir uma soberania tecnológica em termos de infraestrutura. Por outro lado, sabemos que não vamos competir com esses grandes nomes como a NVIDIA e outros que são os grandes produtores dos hardwares, mas nós podemos, sim, ter uma garantia de soberania frente a momentos disruptivos do ponto de vista como pandemias, e nós podemos, sim, ter aplicações que avancem a qualidade de vida e a trajetória de desenvolvimento do Brasil. O diagnóstico é bom, então, olhando para o Brasil e do que vocês compararam com o resto do mundo, assim, dá para dizer que o Brasil está relativamente bem nesse mapa. Eu acho que a gente está bem posicionado, porque a janela de oportunidade de desenvolvimento é um alvo móvel. Você precisa calibrar a sua flecha para esse alvo de acordo com o momento. Ela é dinâmica. E nessa dinâmica nós estamos começando atrasados, mas temos a possibilidade de fazer um emparelhamento acelerado. Isso vai requerer investimentos de grande vulto. O plano ele prevê investimentos ao longo de 5 anos da ordem de 23 bilhões de reais. A gente não está na liga China e Estados Unidos, mas a gente está numa liga ali dos países do G10, G20, né? Para ficar entre os top 10 de investimentos, tirando sei lá, os 3 maiores, nosso plano ele faz frente com planos da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, mas é um cenário dinâmico que sempre muda, né? Eu acho que um dos grandes anúncios do plano foi a ambição de termos um supercomputador de IA top 5 no mundo. Então, nós fizemos toda uma estimativa de investimento, o que seria necessário, com qual GPU que a gente iria, né? GPU, NVIDIA, ARM e tudo mais. Isso é algo que as empresas podem usar? Tipo um negócio do acelerador de partículas lá viajando um pouco aqui na maionese, é algo que está disponível para o ecossistema usar. Exatamente, especialmente startups, né, dando mais preferência para as pequenas empresas, mas sim, ele vai ficar, esse especificamente vai ficar no LNCC, que é lá em Petrópolis, é o nosso laboratório nacional de computação, e vai ser um update, né, uma atualização do supercomputador Santos Dumont, que já recebeu, então essa é uma... Tinha lá o supercomputador Santos Dumont com esse nome? Isso. E é o nome, ele já foi, tem vários, né? Aqui, os maiores do Brasil é o Santos Dumont e os supercomputadores da Petrobras. Tem o Pegasus, tem vários nomes assim de constelações, e todos eles vão ser provavelmente atualizados para se tornarem supercomputadores de IA.
Então, essa ambição. Mas aí entra o nosso famoso expressão dos economistas e dos físicos, ceteris paribus. Nós vamos ser top 5 se ninguém se mexesse. Claro. Sabemos que O todo mundo vai que é se o mexer. investimento, Caetano, num computador desse? Só para ter ideia de montante, assim, como é que A é? gente fez a estimativa, eu vou abrir aqui minha cola, né? Eu estou com um plano aqui na frente. Aqui, Boa, boa. Olha aí, tá concretizado aí. Enquanto você acha aí, imagino que a gente tem centenas de startups brasileiras, é isso? De IA. Tem muitos, a gente tem tem um ecossistema já bem desenvolvido e com startups atuando, principalmente na área de LLM, a gente tem centenas, sim, mas na área de LLM eu acho que tem mais 20 que já estão fazendo modelos, grandes modelos de linguagem próprios. Modelos de linguagem, né? Então, o supercomputador ele prevê 1,8 bilhão entre 2024 e 2028. Isso é reais? Reais. Caraca, esse computador é caro, hein? É um dos maiores investimentos do plano, mas ele conta com recursos do FNDCT, da Petrobras e da FAPESP também. A Petrobras entraria nessa história Entra também. Aí ele compartilha horas de uso do computador. Então, assim, é um computador que vai ser aberto, você tem que fazer as propostas para poder rodar. Ele não é exclusivo de IA. Atualmente, inclusive, eu acho que, se não me engano, ele só tem uma GPU, um flop lá de IA, mas vai ser atualizado. Mas aí fala, bom, mas vai concentrar tudo em um? Nesse caso, esse supercomputador, sim, mas uma outra ação é a ampliação da nossa capacidade dos centros nacionais de processamento de dados. Então, nós temos 5 centros regionais, nós vamos ampliar a capacidade também, ligá-los em rede para permitir o uso, inclusive remoto, dessa rede e essa infraestrutura. Aí precisa de investimento em rede de conexão de alta velocidade, então vai ter investimento nisso também. E além disso vai ter um programa que é o ProInfra, é um dos programas do FNDCT, vai ter o ProInfra IA. Então, universidades, ICTs, centros de pesquisa, eles podem pegar recursos para investir em computadores, GPUs menores, mas que sejam úteis para o trabalho deles. Quer dizer, uma das coisas-chave, então, é você ter computadores, entre aspas, públicos para que essas startups desses ecossistemas... A infraestrutura é fundamental, né? E uma startup dessa jamais vai ter recursos para fazer um computador de $1 bilhão, né? Pelo amor de Deus. Caro, exatamente. Então, a ideia é que a gente consiga, aumentando a nossa base de infraestrutura, todo mundo se eleve junto e possa utilizar isso para desenvolver soluções e aplicações. O plano ele tem essa característica, né? Como eu estava falando, é o plano IA para o bem de todos. Nós propusemos uma visão do que é IA para o bem de todos do ponto de vista brasileiro, né? Então ela é uma IA centrada no ser humano, acessível a todos. Ela é orientada à superação de desafios sociais, ambientais e econômicos, fundamentada no direito ao desenvolvimento. Nós sabemos que nessa área existe muito cerceamento tecnológico internacional, dependendo do que nós formos fazer e necessitar de componentes, muitas vezes não é autorizado pelos países que são onde estão essas empresas, né? Somente na área de uso dual. Os Estados Unidos está combatendo, por exemplo, os chineses para ver se atrasa o plano exemplo deles, claro, né? Né? Eles estabeleceram diferentes níveis de países amigos. O Tier 1, que são Inglaterra, Nova Zelândia, Áustria, né, o Five Eyes, eles podem receber tudo. Aí tem o Tier 2, que tem a Europa, o Brasil está no Tier 2, pode receber algumas coisas, dependendo do uso, e tem os últimos Tiers lá que não pode receber microprocessador de ponta. Então, isso é um cerceamento tecnológico. Mas, então, por isso, nós estamos fundamentados no direito ao desenvolvimento e à soberania nacional. Nós precisamos ter essa soberania. A gente sabe que seja uma revolução tecnológica ou não, quer dizer, qual é o ponto daquela revolução tecnológica? É que é dado e microprocessador que a gente tem que focar. Se vai ser uma nova revolução tecnológica ou não, por enquanto não importa, mas se a gente focar no básico é aquilo, né? Então a gente sabe que para o futuro é o futuro da IA. Além disso, ela tem que ser ética, tem que ser transparente, rastreável e responsável, e por fim ela tem que também não criar novas desigualdades e sim promover a inclusão social, ser benéfica, não promover vieses discriminatórios. Então a gente oferece essa visão do que é uma IA para o bem de todos, a perspectiva brasileira. E como o plano, eu falei dos 5 eixos estruturantes, ele tem também um conjunto de ações que nós chamamos as ações de impacto imediato. Elas utilizam modelos de IA já desenvolvidos, podem ser inclusive comerciais estrangeiros, né? Utilizar não o ChatGPT, mas o GPT, o Llama e outros, que o Llama é da Meta e tal, para desenvolver soluções
que ofereçam serviços para a população. Então, elas estão desenvolvidas e elas focam em problemas específicos, elas têm entregas previstas para 12 meses já. A gente poderia, uma vez elas iniciadas em 12 meses, elas já trazem resultados tangíveis e elas oferecem uma oportunidade de aprendizagem. Então, são 31 ações na área de saúde, agricultura, meio ambiente. Cita um exemplo aí para a gente ter uma ideia do Então, a saúde, né, o SUS e o Ministério da Saúde ofereceu várias dessas ações. Então, tem o prontuário falado. Você, quando está fazendo a entrevista, né, a anamnese com o paciente, isso vai sendo transcrito por uma IA. Claro que tem todas as questões de LGPD, de segurança de dados, tem que ser um sistema automático, bonitinho. Exato, e aí sai bonitinho, automático, e aí pode virar posteriormente um módulo de assistente em que a IA ela faz uma validação do diagnóstico do prognóstico ou recomenda alternativas, né? Uma inteligência artificial para ajudar nas compras públicas dos remédios do SUS, para monitorar realmente o que é necessário ou não, otimização de diagnóstico para detecção de anomalias, tem IA para saúde bucal, e aí tem algumas que são já em parcerias com os nossos centros de pesquisas, como o FMG, CNPEM, dentre outros, né? Então, na área de agricultura, a gente tem uma que é um assistente rural para o pequeno agricultor, para otimizar a plantação. Vai ser com um módulo dentro do GovBR, inclusive, que é a ambição, que ele, utilizando o celular, ele pode falar, acabou minha plantação de feijão, o que eu posso fazer? Eu estou dando essa praga. Aí tira uma foto e consegue, com um algoritmo de reconhecimento, o que é. Aí tem algumas que foram já também apoiadas, umas startups apoiadas pela FINEP, que estão em curso o apoio ainda, e entraram no plano, como uma câmera de 3D que utiliza um algoritmo de inteligência artificial para calcular o peso do boi, né? É uma empresa que chama Olho do Dono, né? Uma dessas startups que desenvolve. Pela foto você calcula o peso? Pela foto consegue o peso, Olha Tem só. outra que é um IA para quantificação do estoque florestal do bioma amazônico, também é uma outra apoiada pela FINEP, a Bioverse Labs e a Natura, quer dizer, as nossas empresas líderes também elas já estão entrando nessa vertente, né? Tem algumas que são do setor público, como um chat GPT da Caixa para utilização interna, um IA para gestão jurídica, tem outros, uns copilots, né, para ajudar nos programadores, enfim, a gente mapeou muita coisa. Acho que um ponto importante, só entrou no plano o que tinha recurso já previsto, seja na LOA, seja já investimentos em cursos da FINEP, seja FNDCT, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que não é contingenciável. Pode ser crédito, pode ser... Então, se a gente pega esses 23 bilhões, vou olhar aqui meu gráfico pizza só para... Dos 23 bilhões, nós temos... Qual é o prazo disso, Caetano? 2028. Esses 23 bilhões serão gastos até 2028, é isso? 2028 a previsão. Só que 12, né, mais da metade, é crédito FINEP e BNDES. Então, isso não onera o nosso orçamento. Além disso, o setor privado tem 1 bilhão, só que isso é realmente uma subestimativa, né? Que a gente sabe que é difícil identificar o que o setor privado está colocando, então, na verdade, são as contrapartidas que a gente calculou que temos certeza que vai entrar. As estatais, no caso, principalmente Petrobras e Caixa, são 500 milhões. Temos FAP, CGIBR, né, outras instituições que entram com 400 milhões. E LOA é só 3 bilhões. Então, na verdade, são menos de 1/5 do plano, né? Isso em 5 anos, 24, e parte desses recursos já estão empenhados. Já está rodando. Uma curiosidade, isso daí, a grande maioria é software, é programação, assim, não tem pouca coisa de hardware, né? Imagino que o Brasil não tem infraestrutura, você diz que é em desenvolvimento, né? Mas produção brasileira de hardware eu acho muito pouco, né? Tem algumas iniciativas de parcerias internacionais com diversos países, Espanha, por exemplo, com o supercomputador Mare Nostrum, lá, o laboratório que tem o Mare Nostrum, que é o supercomputador espanhol, para desenvolvimento de algumas GPUs ainda incipientes, não chega a ser naquela escala da menor escala micron, né?
mas que nos permite começar um processo de emparelhamento, né? Tem outros com a China, que são baseados também em estruturas e arquiteturas abertas, né? Não Mas isso seria proprietárias. produzido no Brasil? Esses GPUs seriam produzidos no Brasil? Por enquanto de falar em produção ainda é muito longe, Por né? isso que O eu perguntei, que eu acho desenvolvimento, que a sim. parte de serviços, de programação, acho que Exato. é a nossa realidade, né? Exato. Não hardware, né? O que tem por enquanto, realmente tem muita coisa que vai ser importado, certamente, né? Mas a gente Uhum. tem iniciativa, por exemplo, tem uma das vertentes importantes do plano, inclusive na terça-feira eu vou participar de um evento do MRE para falar a respeito, que é a sustentabilidade, desenvolvimento de uma IA sustentável. Então você tem projetos para criar data centers e centros de processamento alimentados por energia renovável e por fontes Tá. renováveis. Existe a ideia de um projeto piloto de um data center perto de Itaipu, em que você usa inclusive a água do reservatório para resfriar o sistema, né? E utilizando a energia hidroelétrica, que também é considerada renovável. Essa é uma das nossas... Vai chamar, já tem até nome, vai chamar Data Center Itaipu. Vamos ver, ainda não sei, tomara. Mas essa característica de ter recurso previsto diferencia esse plano de muitos outros, em que era mais uma lista de desejos e não sabia o Claro. que poderia ser feito. Então agora nós temos sim essa previsão, o MGI entrando forte com recursos, né, para fazer uma nuvem brasileira, que inicialmente seria a chamada nuvem soberana, com uma iniciativa do SERPA, com DataPrev, que Inclusive tem questões do governo, né? Porque tem dados sigilosos do governo que não pode ficar Exatamente. botando no Google, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Isso, inicialmente vão ser os dados com maior nível de sigilo que vão estar hospedados nessa nuvem soberana e posteriormente espera-se que se amplie para outros. Então, são várias frentes, o plano está interligado, as ações se retroalimentam, né? A menor parte é a parte de regulação e governança, que nós chamamos eixo de apoio ao processo de regulação e governança, para não haver também uma disputa com o Congresso, que é uma atribuição do Congresso, mas nas áreas em que há vácuos, por exemplo, a gente pode ter estudos que subsidiem o processo de governança sob demanda. Por exemplo, vai ter um centro de estudos de governança e transparência algorítmica que vai ser estabelecido. Vai ter também o MJ, o Ministério da Justiça, vai publicar guias sobre o uso responsável da IA em diferentes setores econômicos e também para a população em geral, dentre outras iniciativas desse porte. No caso da indústria, que é a parte que está bem forte com o BNDES e também FINEP, são dois programas, né? Então a estrutura do plano a estrutura do plano, ações de impacto imediato, são aplicações, e ações estruturantes. As ações estruturantes, nós temos os eixos estruturantes, 5 eixos: infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, capacitação, setor público, setor privado, regulação e governança, e cada eixo tem programas e ações. Aí o da indústria tem 2 programas: o programa para o uso da IA para os desafios da indústria brasileira, em que ele fortemente alinhado com a NIB, a Nova Indústria Brasil, como é que a IA pode ser utilizada para aumentar a produtividade, mas também para atender as missões da NIB, e o programa de estruturação de uma cadeia de valor da IA no país. Aí esse que vai ser desafio, se a gente vai conseguir ter toda a cadeia completa e produzir hardware. E precisa pensar qual é o melhor uso do recurso público nesse sentido. Claro. É um long shot, né? É bem longo esse processo, mas existem etapas que a gente pode ter que é aquelas mais importantes do ponto de vista da soberania de dados, né? Porque eventualmente teria que conversar com o PADIS, com a coisa do plano de semicondutores, Exato. né? Tem toda uma discussão Nós aí. somos, no CGE, desculpa interromper, mas isso, exatamente. Também o PADIS, a lei de TICs também, né? Tudo isso ele precisa ser convergência. Mas essa é a nossa vantagem no CGE. Nós também temos um programa para revisão do PADIS e um programa para o PNTIC. Tudo isso se alimenta e dialoga, né? Então nós podemos... Então o plano foi desenhado dessa forma, né? Eu acho que eu consegui explicar bem qual que foi essa proposta do CCT, foi validada e o CCT, todos os membros ficaram contentes e orgulhosos, né? Se sentiram realmente refletidos nessa proposta que o CGE ajudou a consolidar. Foi apresentado na 5ª conferência ao presidente Lula, na abertura da 5ª conferência, ele abriu, falou e lá... foi quando?
foi no dia 30 de julho de 2024, aqui em Brasília, acho que tinha quase 5.000 pessoas presenciais e não sei quantas outras online. O presidente Lula fez um discurso com muito orgulho, apresentou o plano, eu fiquei super orgulhoso, né, de estar ali. Que legal, boa, parabéns. Apresentando, e fiquei ainda mais orgulhoso, óbvio que o setor público receber bem é muito importante, mas tivemos comentários online dos especialistas nessa área, né, de transformação digital, internet, que falando, esse plano tem críticas que podem ser feitas, mas ele é consistente, está melhor do que a estratégia anterior, comparando, inclusive, com o projeto de lei de regulação da inteligência artificial. Esse comentário falou, bom, parece 2 países diferentes, um projeto de lei que eu sou altamente crítico e um plano dessa envergadura. Eu gostaria de morar no país que fez o plano de IA. Então, assim, foram elogios que eu fiquei, bom, realmente recebi um desafio quando eu cheguei, eu praticamente só foquei no PBIA. Fora que o filho tinha acabado de nascer, né? Você só falou do filho e do IA, né? Foi complicado, mas foi bem recebido. E aí entrou o processo de institucionalização desse plano, né? Ele precisa, como é um plano interministerial, ele precisava de validação de cada órgão, inclusive do ponto de vista do orçamento. Ainda que a gente tivesse feito esse diálogo bilateral, que além de todas aquelas oficinas, a gente teve reuniões bilaterais com dezenas, se não centenas uma centena de órgãos e instituições públicas e privadas, e validando os orçamentos e dizendo, sim, eu vou investir isso, eu tenho recurso nisso. Do ponto de vista legal, jurídico, eles têm que validar de novo através de um ofício. Então, esse é o processo que está em curso agora. Demora, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem muitas ações. Como é que está o status do plano? Então, vocês estão nessa validação interministerial? Exato, está nesse processo, mas em paralelo a gente já tem ações. O próprio supercomputador Santos Dumont recebeu uma expansão, foram 19 toneladas de equipamento. Com essa expansão ele já entra 19 toneladas de equipamento. Em novembro isso. Recebeu já, foi a parceria MCTI e Petrobras. Ele já está de novo no top 500 mais potentes, e ele é o mais potente da América Latina já, de novo. Os Senapads, né, que são esses Centros Nacionais de Processamento Avançado de Dados, ele já foi foco de uma chamada para a expansão, com foco numa infraestrutura multiusuário, né, poder abrir para a inovação aberta. No caso do eixo da difusão e capacitação, nós já temos um programa que chama Residência em TICs IA, em que você tem pesquisadores residentes em empresas para desenvolvimento de IAs. Existe também a primeira Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, é um programa de popularização da IA também, que já está sendo organizado. No caso do IA para o serviço público, o MGI ele criou o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, né? Eu venho falando as siglas, mas o MGI, o Ministério do Setor Público, ele estabeleceu o núcleo de IA do governo, ele faz prospecção de ideias para desenvolvimento de aplicações de IA para melhorar o serviço público, melhorar a nossa vida. Só que muitas vezes um órgão, até um servidor, ele tem essa ideia, que é uma ideia boa, mas não sabe como fazer, é um processo, né? Então ele faz um processo quase de incubação e aceleração dessa ideia, dentro do núcleo de IA do governo. Eles também lançaram um processo de capacitação do servidor público com inteligência artificial e começou o programa Infraestrutura Nacional de Dados. E existe uma coisa que eu acho muito legal, né, que parece óbvio, mas que faz parte, claro que você pergunta, tem IA nisso? Não tem, mas é um primeiro passo, que é a integração e reuso de dados pelo governo. Quer dizer, você deu para um órgão, para uma instituição, o seu CPF, alguma coisa, isso vai ser, com todas as garantias de privacidade, reutilizado na próxima vez. Então você vai na Polícia Federal fazer seu passaporte, depois você tem que entrar em contato com a Receita Federal, você não precisa dar de novo sua informação. Isso vai ser, ele está lançando. Coisa de saúde, FGTS, tudo, isso, né? E a partir desse data lake, né, esse lago de dados, você começa a poder ter soluções que melhoram ainda mais a vida do cidadão. Então o MGI já está fazendo isso também. O IA para inovação empresarial.
Você está animado com a perspectiva de IA para o Brasil? Estamos chegando no final da conversa aqui, mas Sim, assim, estou animado, essas coisas estão em curso, a gente já tem chamadas também da FINEP que mostram um potencial enorme da nossa iniciativa privada, dos empreendedores. Eu sou um otimista com a tecnologia, sou crítico, mas sou otimista. Eu acho que essa onda pode ser surfada muito bem pelo Brasil, acho que ela não é... Ninguém faz uma estratégia para fabricar martelos, faz uma estratégia para utilizar o martelo. Né? Você não faz uma estratégia para utilizar só para construir ferramentas, né? Você quer utilizar elas para construir alguma coisa. A IA é isso, a IA é uma ferramenta. Eu acho que ela pode ser uma ferramenta que vai nos ajudar a melhorar a eficiência do setor público. Melhorando a eficiência, a gente melhora as contas do governo, inclusive, melhora a entrega e os resultados do cidadão para o cidadão e permite gerar empregos. Eu não acho que, neste momento, pode até ter que haja um desemprego tecnológico, mas o potencial de criar novas funções e novas atribuições é enorme. Então, eu vejo que ela não é uma bala de prata que vai fazer com que nós agora viremos um país industrializado, mas ela pode... Eu acho que ela é um elemento-chave para o nosso processo de neoindustrialização. A neoindustrialização brasileira, a nova indústria Brasil, ela pode se beneficiar e muito dessa revolução da inteligência artificial com bases soberanas brasileiras, justas e para o bem de todos. E eu quero aproveitar a oportunidade de fazer uma propaganda, Paulo. Não, por favor, faça. Nós estamos aqui, ia te falar para falar dos minutos finais aqui. Essa semana lançamos o livro Neoindustrialização Brasileira, foi organizado pelo Sérgio Roberto do Norvelli, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele está cedido, ele é originalmente do MCTI. Ele conta com diversos capítulos de autores versando sobre a industrialização passada e uma visão futura. O Adalmir Antônio Marchetti, André Nassif, eu, o Antônio Diegues, o presidente da FINEP, Celso Panceira, temos o José Luiz Gordon, diretor do BNDES, o Luiz Carlos Bresser Pereira, o Beluso, a Verena Hittner, né, que ficou à frente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, enfim, falando sobre a industrialização, a importância dessa industrialização e uma agenda de neoindustrialização brasileira. Né? O meu, eu falo, aí talvez terminando o nosso bate-papo, eu falo da história, bastante do que a gente conversou no último podcast, do histórico brasileiro com políticas orientadas por missão. Como que o nosso processo de industrialização contou com diversas missões de diferentes gerações, desde o emparelhamento até aquelas de fronteira tecnológica, passando agora para as chamadas missões societais, que tentam resolver problemas da sociedade ou ambientais, e eu faço um estudo de caso do programa Inova Empresa, da FINEP e do BNDES, olhando para as capacidades e capacitações sistêmicas, né? Mostrando que não basta apenas ter uma grande missão ambiciosa que tente puxar o desenvolvimento tecnológico, você precisa também de uma capacidade estatal, uma capacidade de políticas públicas, uma capacidade de demanda. Então faço isso e comparo como que algumas linhas do Inova foram mais ou menos sucedidas dependendo de como elas mobilizaram e criaram novas capacidades e capacitações. Então convido vocês a olhar esse livro, ele é pela editora Blucher. Mostra aí mostra a capa aí para a turma poder comprar. Uma edição belíssima, né, com uma gravura. Ele está disponível online para compras e recomendo Você muito. continua aí no CGE? Como é que está a sua perspectiva aí? Estou aqui no CGE como diretor, agora mais focado nos outros projetos também. Temos projetos na área de bioeconomia. Mas a ideia é você ficar um tempo por aí. O plano aqui no CGL tem tem uma maior estabilidade, né? Nós temos um conselho administrativo independente, tem representantes do governo, do MCTI, CNPq e mais, mas também muito da academia e muito do setor privado. Então, nós estamos representados pelo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. São eles que aprovam ou não e destituem diretores e presidentes. Então, com isso, eu tenho sim esse interesse em continuar e contribuir com meus 2 centavos aí para o desenvolvimento da nossa ciência, tecnologia e inovação, que para mim, o meu viés é o vetor de desenvolvimento fundamental. Boa. Fantástico, professor Caetano Pena, professor e diretor do CGE, muito obrigado por essa aula que você nos deu aqui
do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Tomara que as coisas avancem, né? Tomara que isso daí contribua para o nosso avanço também. E logo mais te convidaremos de novo, né? Você já é uma figura conhecida aqui dos nossos ouvintes. Te agradeço, né? Muito obrigado, Paulo. Vai ser sempre um prazer conversar com você. Conte comigo para essas e outras iniciativas, e quando eu também tiver assuntos novos, vou te procurar e fazer aquela proposta. Vamos conversar de novo? Com certeza, com certeza. Obrigado, forte abraço. Valeu, obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!